professor Dr. Michael Rodrigues Albuquerque, doutor em Medicina Molecular pela UFMG. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Esporte da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal de Minas Gerais. Membro do Laboratório de Psicologia do Esporte e Laboratório de Medicina Molecular. Com vocês, professor Michael. Boa tarde a todos, já no andar das horas. Agradecer imensamente ao Minas Tênis e os seus profissionais pelo convite de estar aqui mais uma vez. Tive a oportunidade de estar aqui o ano passado, muito mais tranquilo com a temática, muito mais à vontade com a temática, porque apesar de eu ter uma origem nos esportes de combate, especificamente no taekwondo, fui praticante de taekwondo, não atleta, é muito recente o que eu tenho feito nos esportes de luta. Basicamente, o que eu tenho feito tem sido do doutorado para cá e, mais recentemente, com a criação do nosso laboratório de lutas. E também um prazer enorme de dividir esse espaço com duas pessoas que eu tenho muito carinho. E, como disse a Larissa, eu sabia quem era a Galate, mas eu não conhecia a Larissa, a cara crachá. E isso é muito legal, porque eu já vinha com algumas ideias, encontro com a Larissa no evento e ela fala as mesmas ideias. Então, ou seja, eu consigo encontrar pessoas que caminham muito próximo e que têm pensado muito no sentido, apesar de a gente nunca ter conversado sobre o assunto. E eu vou focar hoje nessa relação e eu vou tratar não como lutas, vou tratar como esporte de combate, muito pelo conceito que eu gosto de trazer. Bom, eu vou repassar os conceitos básicos. Larissa me fez ganhar um pouco mais de tempo, inclusive não soltaram tempo, então eu estou tranquilo para ultrapassar. Vou falar de uns princípios condicionantes ou condicionais das lutas, só relembrar, mostrar o ensino tradicional nessas lutas, e foi o ensino que eu fui inserido. Então, enquanto praticante de taekwondo, eu vivi esse processo de uma escola tradicional, de uma escola que se preocupava com as tradições. Vou rapidamente, isso não teria tempo suficiente para tratar, mas vou apresentar modelos atuais de ensino de esportes. Por quê? Porque nos esportes de combate nós estamos muito atrás. Se nós não temos uma pedagogia de ensino ou uma disciplina que discute pedagogia na maioria dos cursos superiores em educação física, nós temos um problema ainda maior, porque quando nós olhamos para os esportes de luta, os esportes de combate ou as disciplinas de luta dentro da universidade, a característica dela é simplesmente apresentar alguma coisa que aquele professor praticou na vida dele. Se ele é do judô, ele vai vir aqui e vai falar só sobre judô. Se ele é do taekwondo, ele vai vir e vai falar só sobre taekwondo. Mas ele não sabe e ele não consegue ensinar para os seus alunos nem o conceito de lutas. E isso é muito legal, porque eu vejo alguns alunos aqui, alguns que foram meus alunos na UFMG de lutas, pode perguntar para eles que eles sabem, que é a primeira aula. Mas alguns alunos meus da UFV que também estão aí vendo, se eu perguntar para eles, talvez eles não saibam, porque isso não é discutido e em outros locais. Bom, em relação aos conceitos básicos, é entender um pouco. Então, a Larissa já apresentou esse conceito de esportes de luta, mais uma das características que nós compartilhamos quando ela apresenta, porque nós buscamos o mesmo conceito, apesar de por caminhos diferentes. É uma modalidade de oposição entre dois sujeitos, com o objetivo de dominar, tocar e esse com e sem implementos, ou derrubar o oponente. Um segundo conceito que é importante considerar nesse momento é as modalidades esportivas de combate, que apesar de contemplar o conceito acima, ela tem uma característica que é apresentar regras bem definidas, serem regidas por unidades institucionais, confederações e confederações. Então, esse fato é um fato muito importante, porque as regras nessas modalidades são regras muito bem definidas. E por último, e é o nosso grande problema em relação às tradições, é que alguma dessas modalidades de luta, como a que eu venho, o taekwondo, o judô também está nessa característica, elas têm umas características de arte marcial, que no conceito bruto é uma arte da guerra, que representa as práticas corporais nas quais a vitória sobre o oponente poderia resultar em morte desse oponente ou a sobrevivência de uma determinada população.
Além disso, alguns autores têm apresentado um conceito adicional, é que quando eu falo de artes marciais, eu tenho implícito naquele processo aspectos filosóficos e aspectos culturais. Nesse caso específico, nas artes marciais, dando o exemplo do judô e do taekwondo, são modalidades que expressam cultura de seus países. Então, ou seja, a cultura japonesa ela é expressa pelo judô e a cultura coreana ela é expressa via taekwondo. Então, nós temos esses três conceitos que são bem diferentes. E nesse caso específico, eu vou falar das modalidades esportivas de combate. Em 2010, foi a primeira vez que eu vi, que eu procurei esse tipo de informação, quais são os princípios condicionantes dessas modalidades de luta. Como a Larissa já comentou, e eu vou passar rapidamente, eu tenho um contrato proposital, ou seja, eu quero atingir o meu oponente. Vou encostar no meu oponente. Automaticamente, eu tenho alguns problemas relacionados a isso. Inclusive, quando eu trabalho com crianças. Ou seja, elas vão ter que se encostar. E esse encostar, em determinados momentos, em determinados períodos, em determinadas culturas, é algo extremamente problemático. Existe uma terminologia um pouquinho diferente, existe uma fusão de ataque e defesa, ou seja, eu não tenho uma bola separando esses dois processos. Ou seja, eu dificilmente vou conseguir separar, num contexto de ensino, essas duas ações, a não ser que o meu oponente fique estático, ou a não ser que o meu oponente não faça uma ação. Automaticamente, eu fujo da especificidade da tarefa. O meu oponente é o alvo, então o contato proposital no meu oponente e a característica que compartilha na grande maioria dos esportes coletivos, e por isso nós voltamos nos esportes coletivos para entender um pouco mais desse processo, que é a imprevisibilidade. Nós trabalhamos nos esportes de combate que essa modalidade ela é imprevisível, ou seja, eu não posso saber o que o meu oponente vai fazer. E um ponto importante para quem são os treinadores dessas modalidades é que eu busco, na maior maneira possível, entender a previsibilidade do meu oponente, ou seja, o golpe de preferência do meu oponente é aquele. E o interessante nesse ponto, que eu gosto de comentar, é você pode se lembrar agora de quando você acordou e foi lá escovar o dente. Lembrou? Com qual mão você escovou o dente? Com a direita ou esquerda? Como é que você começou a escovar o dente? Agora volta para ontem. Você tem uma tendência a assumir padrões. Ou seja, o ser humano busca a ideia de assumir padrões para que esses padrões gastem menos energia ou gastem menos cognição possível e desse modo se torne automático. Ou seja, apesar do nosso ambiente ou da nossa estrutura inata buscar a previsibilidade, ou seja, buscar o automatismo de determinadas funções e nesse caso ganhar a funcionalidade gastando menos energia, essas nossas modalidades são modalidades imprevisíveis. E como Larissa também apresentou, nós conseguimos separar essas modalidades dessa forma. E aí, voltando um pouquinho no que ela falou, as formas, elas estão muito presentes nas lutas e nas artes marciais, mas nas modalidades esportivas de combate, a gente tem a dificuldade de encontrar esse tipo de forma, ou esse tipo de competição de forma. O taekwondo existe o Pumse, mas ele não ganhou espaço suficiente contra as outras modalidades. Talvez porque a atratividade dessas formas ou dessas modalidades sejam menores do que a atratividade dos esportes de combate. Inclusive, muitas das modalidades de combate mudam o seu comportamento, mudam as suas regras, de forma a trazer que essas modalidades fiquem mais atrativas para o público e automaticamente se desenvolvam. Bom, baseado em todo esse processo, eu gosto de separar e mostrar esse modelinho apresentado nesse trabalho, é que apesar de ter aqui as situações de curta, média, longa distância, a imprevisibilidade, o oponente é o alvo, as regras são o centro, ou estão no centro desse modelo. E eu trabalho muito nesse conceito de que essas são as regras, eu me adapto a essas regras. Exemplo claro, o taekwondo recentemente mudou a sua regra, né? Agora você tem só que fazer um toque no protetor, se o protetor atingir, isso tem uma determinada quantidade de pontos. Se eu subo a perna e pega na cabeça, eu tenho determinados outros tipos de pontos, e agora eu tenho uma luta que é assim.
Eles ficam assim e ficam saltitando com a perna para cima. Ou seja, para manter a distância. Ou coisa feia. Mas essa regra foi modificada. Essa modificação da regra fez com que todas as pessoas que trabalham com essa regra se adaptem ou criem alternativas para entender essas regras e, nesse caso, criam restrições. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, quando eu mostrar algumas atividades. E aí, uma das cenas que mais marcaram a minha infância foi esse filme, que alguns aqui, independente da geração, talvez as gerações mais novas não tenham passado por isso, mas esse é um personagem clássico da minha infância. Se eu fiz taekwondo na minha vida, foi por causa desse moço aí, tá? Porque eu não encontrei karatê para fazer. Esse senhor é o senhor Miyagi. Tá? O senhor Miyagi, diferente do tira a casaca, coloca a casaca, daquele negócio horroroso que eles criaram agora, recentemente, do Kung Fu, ele ensinava um personagem chamado Daniel San. Daniel San. E aí, solta o vídeo para mim, fazendo um favor. Se puder abaixar aqui, só para eles assistirem. Quer dizer então que eu posso realizar qualquer coisa, não é, senhor Miyagi? Ai, Moleza. mas primeiro você vai experimentar pintar cerca. Tá. Tudo no pulso. Pulso para cima, para baixo. Pulso, tudo no pulso. Para cima, para baixo. Movimento longo, muito bom. Para cima, para baixo. Isso, não olhar para mim, olhar para a cerca. Para cima, para baixo. Flexione pulso, movimento para baixo, flexiona, vê? Bom, movimento longo, para cima, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Anda bem. Tábua pequena, mão esquerda. Tábua grande, mão direita. Mas eu quase já terminei. Toda cerca. Tábua grande, mão direita. Tábua pequena, mão esquerda. Pra cima, para baixo. Pra cima, para baixo. Toceno, fizemos um trato. E daí? E daí? Daí você devia me ensinar e eu devia aprender, se lembra? Há dias que eu me arrebento todo e não aprendi coisa alguma. Você aprendeu muito. Aprendi muito. Talvez tenha aprendido a lixar o seu assoalho, a lavar o seu carro, a pintar a sua casa, a pintar a sua cerca. Eu aprendi muito mesmo. Nem tudo é comparado. Chega de asneira, eu vou pra minha casa, ouviu? Danielson, Danielson! O quê? Mostre-me pinte a seca. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo. Mostre-me pinte a cerca. Ai! 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 Pode ir. Posso ir? Então, vamos só relembrar aqui o que aconteceu. Primeiro ele tinha uma cerca, pouquinha cerca para poder pintar. No início da prática, ele corrigia bastante os movimentos que ele tinha que fazer. Pediu para ele tábua grande, mão direita, tábua pequena, mão esquerda, e ele fez isso extensivamente. Foi importante? Foi. Porque na hora que ele teve que aplicar aquilo que ele fez da tábua, deu muito certo. E eu não sei se vocês conseguem perceber que na hora que ele fala, pinte a tábua, ele faz com a mão direita e depois ele naturalmente troca para a mão esquerda. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas na situação prática em que ele estava desferindo o soco, ele defendeu primeiro com a direita, depois ele defendeu para a esquerda. Ou seja, perfeito. Daniel San, num contexto ideal de ensino-aprendizagem, ele consegue, numa situação real, entender o problema e resolver. Ou seja, nessas modalidades tradicionais, a ênfase é no ensino da técnica, tanto no planejamento quanto na execução. E aí, vou trazer o exemplo tanto do judô quanto do taekwondo, e aí, se eu estiver falando muita bobagem no judô, vocês me corrijam, mas no exame de faixa, e aí especificamente no exame de faixa que eu realizei para
graduar no Taekwondo, e acredito que seja similar ao Judô, eu não tive que realizar aspectos técnicos. As principais avaliações, elas estavam relacionadas nos aspectos técnicos. A sequência de ensino-aprendizagem era de aspecto técnico, ou seja, nessa faixa você vai aprender isso, isso e isso. Nessa outra faixa você vai aprender isso, isso e isso. Mas exclusivamente no aspecto técnico. Além disso, não existe uma definição clara de quais seriam os aspectos táticos a serem trabalhados, ou seja, eles ensinam de forma muito clara aspectos técnicos, tem muito bem definido quais são as técnicas a serem aprendidas ao longo do processo, mas pouca ou nenhuma ênfase nos aspectos táticos. Ou seja, isso é aprendido naturalmente aos longos de prática, sem nenhuma sistematização específica. Trazendo um pouquinho para aquilo que eu gosto de fazer, e foi uma das primeiras coisas que eu comecei a buscar, quando eu comecei a pensar esse tipo de estudo, foi voltar lá num trabalho de 2002, de uma relação que o Fábio, o professor Gotani e o professor Cássio, que são clássicos, ou professores clássicos da USP, do Laboratório de Aprendizagem Motora, com o professor Emerson Franchini, que é uma sumidade no ensino de judô. E eles queriam entender o seguinte, pela relação, né, porque o Fábio é um praticante de judô, e estudou judô tanto no mestrado quanto no doutorado, relacionados ao processo de aprendizagem, eles tinham 2 grupos de sujeitos que aprenderam o Osotogari no judô. Muito interessante, se eu estiver falando mais uma bobagem, vocês me corrijam. O Osotogari é um dos primeiros golpes a serem ensinados dentro do processo de ensino-aprendizagem de judô. E nesse caso específico, eles ensinaram, ou fizeram uma intervenção para ensinar o Osotogari a esses sujeitos, em que um grupo de 16 sujeitos, o oponente movimentava. Então ele realizava a projeção com o oponente se movimentando, mais similar ao contexto de competição. E um outro grupo de sujeitos realizou a prática do Osotogari, em que o oponente ele permanecia estático, diferente do contexto real de luta. Se eu olho os resultados desse estudo, eles estavam similares no pré-teste, então existe uma lista de checagem, até validada pelo professor Fábio, que você consegue checar a qualidade técnica do Osotogari, o aprendizado do Osotogari. Então, após uma série de intervenções, eles esperaram um determinado período de tempo, 24 horas depois, e realizaram o Osotogari posterior. Aquele grupo em que o sujeito realizou a intervenção com o movimento, apresentou um desempenho melhor do que aquele que realizou com o oponente estático. Além disso, quando fizeram a transferência dessa habilidade, o grupo de movimento também foi melhor do que o grupo estático. Ou seja, diferente do senhor Miyagi, em que ele teve que ensinar a defesa especificamente, pintando a cerca, num contexto fora. Quando eu caminho para um contexto mais próximo do contexto de ensino especificamente, eu consigo ter resultados um pouco mais interessantes. Apesar de que é importante destacar que todos os 2 grupos aprenderam ou melhoraram seu desempenho, tanto do pré-teste quanto posterior ao teste. Além disso, apesar da gente discutir muito outros aspectos, é importante destacar que o componente técnico ele é fundamental para essas modalidades. Quando eu pego esse outro trabalho de 2008, também do Emerson, é muito difícil sair dos trabalhos dele, pela quantidade, pela influência que ele tem na minha formação, nós conseguimos ver que os atletas, que nesse caso aqui o super elite, que foram campeões mundiais, campeões olímpicos, eles tiveram maior número de vitórias, isso já era de se esperar, mas que eles realizavam maior pontuação, uma pontuação maior de Ippon, que é a pontuação máxima no judô, mas o que eu quero chamar a atenção é que aqueles sujeitos que são os super elite, eles têm maior número de técnicas, ou utilizam maior número de técnicas para realizar esses Ippons. Além disso, ele joga esse sujeito em diferentes direções. Ou seja, eu tenho que entender que o componente técnico ele é fundamental, a variabilidade
do componente técnico ou das habilidades técnicas, elas são fundamentais, mas é importante, ou não podemos esquecer, que isso deve ser realizado no contexto específico, porque principalmente esses dois pontos relacionados à variabilidade de técnicas quanto à direção, a variabilidade nas direções, elas estão relacionadas à imprevisibilidade, ou seja, aquele atleta que consegue fazer maior número de técnicas e aqueles atletas que conseguem jogar em diferentes direções, eles vão ter ou vai proporcionar para o seu oponente maior imprevisibilidade, ou seja, eu não sei qual é a técnica de preferência dele nesse caso. Ou seja, diferente dos modelos tradicionais, e aí eu não discuto as lutas em seu contexto, e eu não discuto o ensino de artes marciais, eu venho discutir aqui o ensino dos esportes de combate, em que eu não posso focar somente no aspecto técnico da realização da atividade, mas que eu tenho que pensar quais são as tomadas de decisões que esses sujeitos devem fazer. Olhando então nesse sentido, ou seja, o processo de tomada de decisão, eu vou nos esportes coletivos. E lá, como apresentaram, está muito fácil. Ou seja, eu tenho os princípios operacionais, conservar a bola, construir ações ofensivas. Desculpa. Então eu tenho muito bem definido. Difícil aqui, viu? Tem que correr agora. Bom, então nós temos aqui princípios muito bem definidos. E aí, na hora que nós olhamos para os esportes de combate, isso não está tão claro. Mas, dentro do processo de ensino-aprendizagem, nos modelos de ensino de jogos, e aí eu apresento o Teaching Game for Understanding. Por quê? Porque é o que eu gosto e o que eu tenho adotado, apesar de não conhecer profundamente outros. A gente consegue perceber que o jogo, ele é o primeiro passo. E que a execução da habilidade ela é somente o quinto passo. E aqui, a importância que tem do sujeito no processo de ensino, aprendizagem, ele gostar e apreciar o jogo. E depois desses processos de apreciar, de entender taticamente o que fazer e como fazer, é que a habilidade técnica ela passa a existir. Ou seja, esse modelo, apesar de não ser específico por esporte de combate, ele consegue contemplar o processo de ensino. O nosso grande problema é esse processo, ou quais seriam os componentes táticos específicos para a modalidade de combate, ainda não temos muito bem definidos. Talvez o primeiro caminho, ou a primeira tentativa de delimitar bem quais sejam esses processos, foi publicado recentemente, em 2013, no Journal of Physical Education, Recreation and Dance, que é ensinando os esportes de combate em relação aos aspectos táticos. E aqui, especificamente no judô, porque é uma modalidade muito mais tradicional e com ciência muito mais avançada do que as outras modalidades, já começa a ter o primeiro indicativo, ou seja, eu tenho os problemas táticos que estão relacionados às pegadas, eu tenho os problemas aqui relacionados à pontuação, e eu tenho problemas táticos relacionados a prevenir essas determinadas ações. Nesse caso aqui, é ganhando alavanca, segurando a pegada, quebrando a pegada, derrubando a postura, mudanças de direções, quebrando equilíbrio e postura, fechar o adversário, criar uma abertura, manter a postura em uma situação, posicionamento no tatame. Então eu começo a criar, ou é a primeira pessoa que começa a caminhar por entender e delimitar quais são os aspectos táticos envolvidos. Qual é a importância disso? A importância disso é que se a gente não tiver um guia, nós vamos ter vários problemas. Além disso, existe uma tentativa de criar um processo, ou seja, eu parto de uma situação, o nível de complexidade desse conhecimento tático, que é do nível 1 ao nível 3. Ou seja, nós temos que caminhar, ou a ciência de um modo geral, principalmente a ciência relacionada aos esportes de luta, ela precisa caminhar e entender um pouco mais, quais são esses componentes táticos e qual é a progressão desses conhecimentos táticos. Por que eu estou dizendo isso? Acho que eu tinha um slide aqui, peraí. Beleza.
Estou dizendo isso porque se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer lugar é lugar. Se eu sei onde eu quero chegar, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Mas mesmo assim, se eu sei aonde eu quero chegar, mas cometo algumas falhas, mesmo assim eu chego. E se assim, eu tiver um caminho um pouco mais distante, eu também consigo chegar. O problema é quando eu não sei aonde chegar. E parece que as modalidades de luta, elas precisam, de um modo geral, caminhar e entender um pouco mais, ou sistematizar um pouco mais os aspectos táticos. Sendo assim, nós temos que entender que essas modalidades, ela tem características próprias, muito diferentes dos esportes coletivos, e nesse caso tem que ter uma construção um pouco mais específica para essas modalidades. Os métodos tradicionais de ensino foram muito importantes, mas parece não ser compatível com alguns resultados atuais que nós temos encontrados, e que as tomadas de decisões, em situações em que eu tenho pouco tempo disponível, elas são extremamente importantes, e como se ensina esses processos de tomada de decisões. Por outro lado, são poucos os estudos sobre essa temática, e os princípios táticos nos esportes de combate, pela necessidade da especificidade de cada uma delas, pela combinação, ou seja, é muito difícil encontrar elementos comuns entre judô e taekwondo, que às vezes eu consigo um pouco mais facilidade entre o basquete e o futebol. Talvez isso seja uma das situações que precisam estar mais claras na literatura. Finalizando, dia 3 de março, nós vamos estar discutindo um pouco mais esses processos de ensino de lutas, com aulas práticas, mostrando como é que eu posso ensinar alguns aspectos táticos especificamente. E nesse caso, como o ensino é o foco desse nosso seminário, nós não vamos focar só no ensino de esportes, mas qual que é esse contexto na educação física escolar, porque é uma grande dificuldade trabalhar isso no contexto escolar. Já com a Larissa presente, então a Larissa já está convidada, já aceitou o convite de estar conosco dia 3, porque dia 2, aí desde já agradecer ao Floriano e ao Chechel a participação, né? Nós vamos estar defendendo o Darlan, que nós entrevistamos treinadores expert de judô e taekwondo, no desenvolvimento de treinadores, com a dissertação desenvolvimento de treinadores experts de judô e taekwondo, como é que esses grandes treinadores, ou esses treinadores de altíssimo nível, se desenvolveram ao longo de sua carreira. E a Larissa vai aproveitar que vem avaliar o Darlan, bater nele lá um pouquinho, né, deixar ele um pouquinho mais nervoso, e ela contempla no dia 3 a nossa conversa. Obrigado.